Oi, pessoal! Eu sou Maurício de Souza, o pai da turma da Mônica. Eu estou muito feliz em falar com vocês. Eu criei a turminha inspirado nos livros de quadrinhos que li quando era criança. A leitura é muito importante, pois estimula a criatividade, a imaginação e exercita a memória. Eu fico aqui imaginando tudo o que você ainda pode criar a partir do gosto pela leitura. Eu espero que vocês estejam felizes e com saúde. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau e boa leitura. Mais uma vez, uma boa tarde a todos que acompanham, todos e todas que acompanham aqui a nossa segunda semana literária e cultural da escola, né? Porque na primeira semana que nós tivemos, ela foi praticamente uma semana literária. Nessa segunda, nós já ampliamos a visão para a semana literária e cultural. A primeira palestra foi com o mestre Valdenor, falando sobre relações etnorraciais. Nossa segunda palestra sobre psicologia e relações etnorraciais. E vamos trazendo essa menina linda que está aqui na nossa frente, que é queridíssima, já tive aí algumas oportunidades de conversar com ela. Dona Doutora Simone Gibran Nogueira, possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal de São Carlos. Depois, se eu errar alguma coisa, você, por favor, me corrija. Mestrado em Educação pela Universidade Federal também de São Carlos. Doutorado em Programa de Estudo e pós-graduados em Psicologia Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com bolsa CAPES de doutorado na Georgia State University, em Atlanta, Estados Unidos, pós-doutora em Psicologia na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, atualmente pesquisadora, colaboradora da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, pesquisadora do Coletivo de Salvaguarda de Capoeira de Campinas, trabalhou como professora titular da Faculdade Anhanguera de Jundiaí e formadora de professores da rede pela Lei 10.639, contratada pela Prefeitura Municipal de São Paulo. Tem experiência na área de psicologia, com ênfase em psicologia social, atuando principalmente nos seguintes temas: educação das relações etnorraciais, pertencimento étnico-racial, capoeira Angola, psicologia africana e cultura afro-brasileira. É um currículo, e isso aqui é só uma partezinha do currículo dela, tá? Então, vocês vão ter certeza de tudo que a gente está falando agora ao decorrer do nosso bate-papo. Seja muito bem-vinda, Simone, a aluna discípula do queridíssimo mestre Pé de Chumbo de João Pequeno, né? Que também trabalha com a capoeira Angola aí. Diga, se apresente agora você. Boa tarde, Contramestre Fly. Boa tarde a todas, a todos e a todes que estão aqui participando dessa live com a gente. É um prazer estar aqui com vocês hoje e falar um pouco do meu trabalho acadêmico, né? Mas esse trabalho acadêmico, ele vem da minha experiência, ele surge a partir da entrada na capoeira, né? Vou compartilhar uma tela aqui que vai organizar as nossas reflexões, assim. Eu gosto de usar os recursos visuais, então peço licença aqui, deixa eu chamar a tela. Só um instante. Claro, fique à vontade.
Meu Deus, espera aí, só um instante que eu estou meio confusa aqui. Fique tranquila. Eu até esqueci de pegar o folder do curso. Eu até vou salvar aqui também no computador o folder do curso de vocês aí para a gente fazer a propaganda também, né? Legal. Deixa eu ver, você compartilhou aqui na Semana Acadêmica. Isso. Aí é o seguinte, então, atualmente eu estou com um trabalho autônomo, que é de educação à distância, que é a psicologia e africanidades. E o pior é que vai ser difícil eu compartilhar a tela inteira. Eu vou ter que fazer esse trabalho. Exatamente. Né? Mas eu vou seguindo por aqui, porque ela me orienta. Mesmo que não der para ler muito, eu vou organizando aqui com vocês e vou falando. Sim. Dentro dessa formação, então, de capoeirista, né? Como capoeirista, eu acabei enveredando para a formação dentro da educação das relações étnico-raciais e trazendo essa perspectiva para dentro da área da psicologia, né? A psicologia é uma das últimas ciências humanas no Brasil a se preocupar com a população negra e indígena. Então, ela realmente precisa, né, desses aportes teóricos, dessa reflexão. Esse trabalho autônomo meu de ensino à distância, ele é feito pela Psicologia Africanidades, que era um blog que eu criei há 10 anos atrás para informar sobre relações étnico-raciais, psicologia de raiz africana e culturas, né, de raiz africana, como a capoeira, sobretudo a capoeira, né? Nesse processo, então, para desenvolver esse trabalho, eu só pude desenvolver esse trabalho, inclusive porque sou uma mulher autodeclarada branca, né, dentro da sociedade brasileira. Só pude fazer esse trabalho porque eu tive a orientação, né, de detentores e transmissores de saberes tradicionais e saberes acadêmicos africanos e ameríndios, né? Então, tenho aí, há 20 anos, estou com o mestre Pé de Chumbo, conheço, convivo e convivi já com muitos mestres da capoeira Angola, maracatu, samba de roda, jongo, congada, coco. Também fiz a minha iniciação no Ilê Axé Moaie, com a Ialorixá Nádia Santana e o mestre Lumumba Mauro. Então, esse lado da raiz tradicional afro-brasileira, ele é muito importante na minha formação e constituição enquanto pessoa, né? E mesmo enquanto profissional também. Então, a maneira, eu falo que eu sou uma mulher branca que tenho uma formação corpóreo e intelectual de raiz africana, negra e africana, né? E dentro da academia, então, essa formação impactou o meu trabalho acadêmico. E aí eu busquei referências acadêmicas que pudessem dialogar com essa experiência que eu dentro das tradições afro-brasileiras. E nesse caminho eu encontrei pensadores latino-americanos, e aí dentro desse pensamento latino-americano, principalmente o pensamento da libertação. Então, Educação Libertadora de Paulo Freire, a Psicologia da Libertação, produzida pelo Ignácio Martim Baró, que é de El Salvador, a Petronilha, que foi minha orientadora, né, dentro das relações étnico-raciais, e uma série de outros acadêmicos, Eduardo Oliveira, da filosofia africana, Joyce King foi quem me orientou, e Wade Nobles
foi quem me orientou lá nos Estados Unidos, dentro da psicologia africana. A Raquel Guzzo também trabalha com a perspectiva da educação e da psicologia da libertação aqui no Brasil, na PUC Campinas. Então, dentro dessa... Para associar, né, ter uma coerência entre a experiência afro-brasileira e os investimentos acadêmicos, vamos dizer, tinha que ser teóricos mais do sul global, que a gente chama, né, da América Latina, ou afrodescendentes, né, do continente ou da diáspora. Sobretudo foi através dessas pessoas que eu me formei, né, do conhecimento transmitido por elas. E aí, então, agora, né, hoje eu já sou pós-doutora e estou elaborando, então, uma plataforma de educação à distância, oferecendo formações que eu estou chamando de terapêuticas, porque vocês sabem, né, que os nossos currículos escolares, eles foram construídos com bases euro-americanas ou eurocêntricas, né, centrados muito na Europa e nos Estados Unidos, e também, dentro desse debate étnico-racial, ele é bastante brancocêntrico, né? Então, precisamos valorizar outros grupos sociais que não os majoritariamente brancos, mas também os negros, indígenas, asiáticos, árabes, né? Então, e aí, fazer esse trabalho, na verdade, é reconhecer que esses povos têm história, têm cultura, né? E conhecer essas histórias e culturas. E quando a gente conhece, se abre verdadeiramente para conhecer a história e a cultura dos outros que são diferentes de nós aprendemos muito, aprendemos sobre coisas boas e ruins da nossa cultura e boas e ruins da cultura deles, e a gente tem a oportunidade de pegar o melhor de cada um e nos melhorar. Agora, o contrário não é verdadeiro. Quando a gente tem uma sobreposição de um único base cultural euro-americana e uma desvalorização de todos os outros, a gente sai perdendo muito, porque a gente fica com o bom e o ruim de uma única coisa e fica meio estagnado ali, né? Então, é a perspectiva da pluralidade, do diálogo com essa pluralidade de origens étnicas e raciais que compõem a nação brasileira, é um fundamento da educação das relações étnico-raciais e de uma psicologia associada a isso, né? Então, já que estamos falando de beber de outras culturas, no caso, a gente vai beber da cultura da capoeira Angola, de qual eu venho, né? Que é do mestre Pastinha, que nasce um ano depois da abolição da escravidão no Brasil, que forma mestre João Pequeno e mestre João Grande. Aí mestre João Pequeno forma mestre Pé de Chumbo, e eu sou formada, né? Estou em formação aí, em aprendizado, em processo de aprendizado com mestre Pé de Chumbo. Então, venho de uma linhagem de capoeira que é bastante tradicional e influenciou o pensamento, né? Essa força, essa filosofia da capoeira Angola, de mestre Pastinha, influencia bastante o meu trabalho. Vou pegar um pandeiro e cantar essa ladainha aqui do mestre Moraes, que tem tudo a ver com a nossa aula de hoje, né? Vamos lá, para fazer a jus e honra, né? Aos aprendizados que a gente tem. A história nos engana, a história nos engana, diz tudo pelo contrário.
Até diz que a abolição aconteceu no mês de maio. A prova dessa mentira é que da miséria eu não saio. Viva 20 de novembro, momento pra se lembrar. Não vejo em 13 de maio nada pra comemorar. Muitos tempos se passaram e o negro sempre a lutar. Zumbi é nosso herói, oi, Zumbi é nosso herói. Colega velho de Palmares foi senhor, pela causa do homem negro, foi ele quem mais lutou. E apesar de toda a luta, colega velho negro não se libertou. Camaradinho, maior é Deus, maior é Deus, camarada. E pequeno sou eu, E pequeno sou eu, camarada. e é da volta ao mundo. E dá volta ao mundo, camarada. E que mundo deu, E que o mundo deu, camarada. e que mundo dá. E que o mundo dá, camarada. É isso aí. Na volta Nelson Moraes. Salve! Na volta que o mundo deu, na volta que o mundo dá, a gente tá aí com a capoeira resistindo durante mais de 4 séculos no Brasil a toda a opressão racista que a gente enfrenta, né? E por isso, justamente por essa resistência, que processos educativos são esses que existem dentro da capoeira que fazem ela prevalecer e resistir durante esse tempo todo, apesar de todo o processo de genocídio, perseguição e marginalização, né, que ela sofre ainda hoje no nosso país. E atrás dessa resposta, né, dessa potência, e essa potência não pode ajudar a gente a melhorar os nossos currículos escolares, tanto em conteúdo quanto em metodologia de ensino? Essas são perguntas que sempre me moveram e a minha resposta é sempre sim, temos muito que aprender com a capoeira, né? E trazer ela para dentro da sala de aula sem modificar a potência dela, né? Sem enquadrar ela, mas justamente trazendo a potência da liberdade dela. Para fazer essa apresentação, eu estou com base nesses trabalhos que eu já publiquei, tese, dissertação de mestrado, doutorado. Tem um livro que é de introdução à psicologia africana no Brasil, de 2019. Tem um artigo sobre relações étnico-raciais, que relações étnico-raciais queremos no século XXI, né? Enfim. E a perspectiva desse trabalho, como eu já dei umas pistas, né, é justamente para capoeirista. Mestre Augusto Januário diz que capoeirista pensa melhor de cabeça para baixo, né? E aí nós invertemos, então, a lógica do globo, porque se o mundo, se o planeta Terra é redondo, quem é que disse que o hemisfério norte está acima e o hemisfério sul está abaixo, né? É só uma questão de posicionamento político. Então, nós podemos pegar a bola e inverter e tomar o sul como orientação, né? Para nossa, como referência para nós construirmos a nossa análise, a nossa leitura de mundo desde o sul, né? E mirando o sul. Então, a gente inverte
o mapa mundi e vai olhar ele de cabeça para baixo, e o que temos como referência acima é justamente a América do Sul, a África, um pedaço da Ásia e a Oceania. E é a partir de referências teóricas acadêmicas desse sul global que o meu trabalho foi construído e estou compartilhando aqui hoje com vocês. Então, o ponto de partida da nossa conversa são histórias e culturas afro-ameríndias, é a perspectiva desses povos que estão orientando esse trabalho. E aí, e o que eu vou olhar? Qual é o meu problema? O meu problema é que essa cultura hegemônica, eurocêntrica, ocidental, que foi imposta pelo processo de colonização, desde o processo de colonização europeia no mundo inteiro, ela é global também, né? Ela é orientada por um único modelo de ser humano. Um único modelo de ser humano que toma, e aí no recorte étnico-racial, esse modelo de ser humano coloca os brancos no topo de uma hierarquia de desumanização humana, vamos dizer. Então, brancos são aquele grupo social que podem ser considerados como plenamente humanos. Amarelos e asiáticos são menos humanos, vermelhos ameríndios são menos humanos e negros africanos nem humanos são nessa hierarquia racial de desumanização. E esse é o problema. Esse é o problema que eu vou abordar hoje. Como isso foi construído? Isso tem data, autor, local e propósito muito bem claros. A gente não conhece, porque normalmente, se a gente conhece a estratégia do inimigo, a gente consegue se defender dela. Então, agora, se a gente não conhece, a gente fica à mercê da dominação do outro, né? E qual a importância desse modelo de humanidade? Ora, e aí a importância da própria filosofia na nossa vida. Um modelo de humanidade vai orientar, né? Então, todo mundo é regido por algum modelo de humanidade no seu cotidiano. E esse modelo de humanidade vai orientar como você vai estabelecer suas relações sociais, né? E que sociedade vai resultar desse processo. Então, a sociedade é um resultado de como a gente estabeleceu as relações e com base em quê, né? E quem é capoeirista, por exemplo, sabe que a gente, no ritual da roda de capoeira, a gente aprende uma outra forma de existir. Você se comunica, o jogo é uma comunicação entre corpos sem a palavra, mas são códigos milenares ancestrais. Os ritmos são códigos linguísticos milenares ancestrais que comunicam conhecimentos. E as músicas da capoeira também comunicam, aí mais dentro dessa verbal, né, desse comportamento verbal, de fala, e as histórias que os mestres contam, né? Mas a maneira como a gente se relaciona na capoeira é diferente da maneira que a gente é ensinado a se relacionar na sociedade ocidental, né? Nessa sociedade mais ampla. A gente aprende formas de... O respeito aos mais velhos, por exemplo, que nessa sociedade ocidental os mais velhos estão super desvalorizados, escanteados e marginalizados, né? Os idosos. Dentro da capoeira, os idosos, né, os mais experientes, têm muito valor. Na verdade, dentro das culturas de raiz africana, os velhos e as crianças são os que mais têm atenção e cuidado. Quem está no meio do processo ali pedala Robinho, se vira, vai cuidar das suas crianças e dos seus mais velhos, né? Rala peito.
Mas, assim, as crianças e os mais velhos são os mais cuidados e o intercâmbio entre eles é o que garante a transmissão de conhecimento de uma geração à outra, né? Então, tá. Esse trabalho, ele está dentro, né, de políticas de ações afirmativas. E o que são essas políticas de ações afirmativas? São políticas que visam eliminar desigualdades históricas acumuladas ao longo de séculos, né? Então, precisa ter, porque essas desigualdades se mantêm se não tiver uma intervenção. Então, essas políticas intervêm para tentar interromper ou amenizar esse processo de exclusão. E aí eu destaco, sobretudo, políticas de ações afirmativas, que é para afirmar aqueles que foram desqualificados, marginalizados, excluídos. Eu destaco a Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira em todas as escolas, em 2003. A Lei 11.645, que acrescenta o ensino de História e Cultura Indígena em 2008, né? E a Lei de Cotas, de 2012, que traz para dentro da universidade o contingente de populacional brasileiro que estava há séculos fora dos bancos universitários, que são os afrodescendentes, negros afrodescendentes e indígenas, né? Também os portadores de deficiência também tinham dificuldade de entrar na universidade. Então, bastante importante. E qual a importância, né, dessas pessoas estarem dentro da universidade? As pessoas que relutam contra as cotas dizem que essas pessoas vão baixar a qualidade do ensino superior. Mentira! Porque a excelência acadêmica que as universidades prezam tanto, a excelência acadêmica nada mais é que o serviço que a universidade presta à sociedade, né? Então, quanto melhor esse serviço, maior a excelência acadêmica desse serviço. Ora, eu vou falar do caso da psicologia, quando eu me formei em 2004. Até aquele momento, até um pouco depois, inclusive, 98% dos estudantes de psicologia eram brancos, porque psicologia é um curso tão branco e elitista quanto medicina e odontologia. É difícil a gente pensar no nosso imaginário social que a gente vai no consultório médico e o médico vai ser uma pessoa preta. Enfermeiros a gente está acostumado, mas médicos não. Então, tem a ver com isso, porque a grande maioria das pessoas que se formavam em medicina, odontologia e psicologia eram, de fato, pessoas brancas de classe média, né? E os professores também, 98% brancos. E as referências teóricas, 100% pessoas brancas de origem euro-americana. Então, e aí um professor da UNB, José Jorge Carvalho, perguntou como que os psicólogos se acham preparados de atuar na sociedade brasileira, sobretudo nos serviços públicos, que empregam 70% dos profissionais de psicologia estão nos serviços públicos de assistência social, saúde e educação, né? Como esses psicólogos prestam um serviço de qualidade se só conviveram e estudaram referências brancas, né? O que eles sabem sobre a maioria da população brasileira que é negra? O que eles sabem sobre a maioria da população, sobre a população indígena, que também é atendida nos serviços de saúde indígena, que tem psicólogos nesses serviços? Então, o que eles sabem sobre esse nicho, essa população, né? Muito pouco, na verdade. Eu mesmo nunca tive nenhuma disciplina voltada para questões étnico-raciais. Isso tem sido uma briga nos últimos 20 anos
né? No começo do século XXI é que a psicologia, enquanto ciência, produção de conhecimento em universidades e profissão regulamentada dentro dos conselhos federais de psicologia, faz 20 anos que eles começaram a olhar mais sistematicamente para a maioria da população brasileira que é negra e para a população indígena. E começaram a produzir, né, marcos legais para isso e conhecimentos apropriados para isso. Então, o desafio, né, das políticas de ações afirmativas é implementar essas leis, promover processos educativos diferentes, não só de conteúdos, mas metodologias de ensino-aprendizagem também diferentes, que não é o ensino, o processo educativo dentro da roda de capoeira é muito diferente do que acontece em sala de aula, a começar para a disposição das pessoas, né? Que na roda tá todos olhando uns para os outros, todos se encarando, né? Vamos dizer assim, e na sala de aula, nas fileiras, está cada um olhando para a nuca do outro e a única pessoa que é vista por todos é o professor. E na roda, não. Todos se veem. Todos são sujeitos. Que todos vão jogar com todos, né? Podem jogar com todos. Né? Todos podem aprender com todos. E na sala de aula, nessa disposição física, para começar pela disposição física, né? Quem está ensinando é o professor e quem está aprendendo é o aluno. E, basicamente, seria essa relação, né? Paulo Freire, que vai ajudar a gente a desconstruir isso e mostrar que professor também aprende, né? Professor aprende com os alunos, que aprende com o professor e que acaba aprendendo de volta, e isso vai nessa looping, né? Vamos dizer assim. Então, prometi para vocês e vou cumprir. Eu vou falar onde, né? Quando e onde essas relações étnico-raciais foram criadas, forjadas, né? Inventadas, né? Foram inventadas, essa hierarquia, né? Essa ideia de que o branco é superior e outros grupos sociais são inferiores, ou menos inteligentes, ou moralmente, ou com uma moral duvidosa, né? Comportamentos morais problemáticos, vem da época do colonialismo europeu, né? Os europeus, que vai de 1450 a 1970. Esse 1970 é o marco da descolonização dos países africanos, né? A luta pela descolonização dos países africanos. Esse colonialismo, ele teve objetivos econômicos, né? Então, se vocês derem uma olhada nesse mapa, as rotas são as rotas das navegações europeias. Eles tiveram em todos os continentes, encontraram milhares de etnias e povos e culturas e línguas diferentes. E vejam bem, para uma determinada cultura se sobrepor a outra, só é possível você dominar o outro, né, colonizar o outro, se você conhecer muito bem esse outro. Se você tem que conhecer muito bem o outro. Então, os europeus foram para esses diversos lugares, expropriaram recursos naturais e recursos humanos e levaram durante séculos para a Europa uma diversidade de recursos naturais, incluindo minério, vegetação, enfim, várias coisas, e recursos naturais. Levaram espécimes, vamos dizer assim, eles chamavam assim, né? Tratavam como selvagens, animalizavam os outros povos e levavam espécimes desses outros povos para a Europa. E assim eles foram, né, de 1450, mais ou menos, até
até 1700, mais ou menos, eles foram processando essas informações e não é por acaso que no século XVIII tem o boom do iluminismo. A gente estuda. O iluminismo europeu foi o advento e o desenvolvimento de várias ciências, vários campos científicos. Isso a gente estuda. O que a gente não estuda, porque não é interessante para quem domina a gente, é que dentro da área de todas as ciências humanas, mas aí eu faço um recorte específico da psicologia, da antropologia, né, que elas foram, e anatomia também, foram ciências que foram amplamente, foram assim, o berço da ciência, o berço da psicologia enquanto ciência é na época do iluminismo, né? E que berço é esse? Que contexto é esse? E aí, na verdade, aqui eu trago cartazes, né? Não sei se vocês conhecem, se a gente tivesse ao vivo, eu ia pedir para a plateia falar, né? Mas como a gente está na live aqui, então eu vou descrever, né? Esses cartazes são de zoológicos humanos, muito populares na Europa, naquela época. Muito populares. A elite abastada europeia frequentava e gastava rios de dinheiro nos zoológicos humanos, que tinham duas funções sociais, né? Uma era fazer exibições dos rituais daqueles povos que eram tratados como selvagens e primitivos, né? Então, fazer exibição de rituais que seriam essa coisa mais próxima da folclorização da nossa cultura, né? E a segunda função dos zoológicos humanos é que eles eram centros de pesquisa, de produção de conhecimento. E foi dentro desse contexto, né, que eles contribuíram muito para o desenvolvimento das teorias chamadas teorias biopsíquicas. Por que biopsíquicas? Porque associavam características fenotípicas, tamanho de nariz, cor de pele, textura de cabelo, tamanho de quadril, tamanho de genitália, tamanho de bunda, várias características fenotípicas do nosso corpo eram associadas a comportamentos de inteligência e moralidade. Então, um determinado tamanho de nariz estava associado a pessoas mais inteligentes ou menos inteligentes, ou com mais moral ou menos moral, né? Então, textura de cabelo, isso são as teorias biopsíquicas, mas que, na verdade, hoje nós sabemos que essas teorias biopsíquicas eram, na verdade, as teorias fundantes do racismo, as teorias racistas, as teorias que fundam o racismo estrutural dentro das referências teóricas de filosofia, psicologia, antropologia, anatomia, né? Então, e se vocês olharem aqui esses cartazes, por exemplo, nós poderemos ver que esse cartaz grande aqui do Campo de Marte, 150 da Romés, chefes, amazonas e guerreiros, né? Tá escrito em francês, tem em espanhol, em alemão, e se vocês procurarem, vão achar em italiano. Então, assim, esses zoológicos humanos eram muito populares em toda a Europa, né? E dá uma olhadinha no ano aqui, ó. Esse cartaz da esquerda, ele é de 1891. E o cartaz 891, né? E o cartaz
do canto superior direito olha a data, 1928, para vocês verem que esses zoológicos humanos figuraram durante muito tempo, né? De 1700 a 1930. Olha aqui, ó. Olha como a elite estava vestida, observando uma pessoa aqui no lago. Olha como as mulheres eram tratadas. Então, se naquela época o que era considerado mulheres tinham que se vestir muito bem, cobrir várias partes do corpo, essas mulheres de origem africana eram expostas peladas. Então, vai vendo o tratamento. Então, por que elas recebiam esse tratamento? Porque elas não eram consideradas humanas, nem tratadas como humanas, né? Elas eram animalizadas e tratadas como primitivas, selvagens, atrasados, né? Então, voltando aí para a psicologia, né? O modelo de humanidade que estava sendo construído naquele contexto do iluminismo, né? Então, não é que o iluminismo, a gente estuda o iluminismo na escola, o iluminismo como se fosse uma luz, um brilhantismo interno da Europa. Nada a ver. Fazia 200 anos que eles estavam expropriando recursos naturais e humanos de vários territórios, eles tinham que elaborar aquilo para poder dominar aqueles territórios e continuar explorando eles. Porque não era fácil dominar os outros povos, não tinha... ninguém se rendeu sem lutar, né? Então, e quanto mais você conhece o inimigo, mais apto você está de dominar ele. E é isso, na verdade, o advento do iluminismo foi assim, a consolidação de expropriação indébita, que o povo fala, né? O que é apropriação indébita? É você... E tem muitas pesquisas que ainda são feitas assim na universidade, para você ver que como o que acontece lá atrás, ele reproduz aqui na frente ainda, né? Tem muitos pesquisadores que vão nas culturas tradicionais afro-brasileiras e afro-ameríndias, vão lá com as suas ferramentas eurocêntricas, pesquisar aquele contexto, aí traz os dados para a universidade, elaboram esses dados a partir dos seus próprios referenciais eurocêntricos, não quer dizer... O que eles vão falar sobre essas culturas é a partir da visão deles, não necessariamente da visão de como as pessoas que vivem aquilo entendem aquilo, né? E às vezes nem retorna para a universidade. Pega o seu título de mestrado, doutorado e pós-doc e nunca mais retorna para aquela comunidade, não leva aquele conhecimento de volta, não dialoga. Isso é apropriação indébita, que a gente ainda reproduz. Não quer dizer que todos os pesquisadores fazem isso, mas ainda uma prática muito usual dentro das universidades, né? Então, por isso que a gente precisa entender de história e de cultura e como essas coisas se encontraram violentamente na história do Brasil, na constituição do que entendemos como Brasil hoje, né? E esse encontro violento a gente precisa processar, ainda precisamos processar muito eles para a gente ser uma nação menos desigual, né? Se você está satisfeito com o Brasil do jeito que ele está, você acha que está bem legal essa estratificação, essa desigualdade, essa aula não é para você. Essa aula aqui é para quem não está satisfeito com o Brasil, não está satisfeito com a desigualdade social, que as grandes maiorias dos miseráveis, entendeu? E quer produzir um Brasil melhor para a maioria das pessoas, né? Então, vamos entender. Naquela época, então, foi construído esse modelo de humanidade que tem várias características, né? Eu estou recortando uma só, mas esse modelo de humanidade privilegia os homens e não as mulheres, brancos, de origem europeia, de classe média alta,
heterossexuais e eficientes, né? Então, as pessoas que acumulam todas ou muitas dessas características têm uma vida facilitada, literalmente, facilitada na nossa sociedade, né? Às vezes a pessoa pode ter um caráter até corrompido, ser até roubar, né? Inclusive roubar a merenda escolar das nossas crianças das escolas públicas, mas dá-se um jeitinho dessa pessoa se livrar no julgamento e da prisão, né? Então, os crimes de colarinho branco, né, se enquadrariam nisso. Olha o nosso Congresso, ele é feito, quem está no poder, né? Quem está no poder de governar o Brasil? Olha o nosso Congresso, maioria de homens brancos, classe média, heterossexuais, pelo menos ali de fachada, eficientes, né? Então, é disso que nós estamos falando. Esse modelo de humanidade rege as relações sociais, as relações, inclusive, sobretudo, as relações de poder dentro da nossa sociedade, dentro das principais instituições sociais brasileiras, que é a família, a escola e o governo, e a mídia, né? Então, fazendo um recorte específico no racial, né? Desculpa. Ainda falando sobre esse modelo, e quanto mais qualidades você tem que se afastam desse modelo super valorizado, então se você é mulher, preta, lésbica, empobrecida, cara, você vai também sofrendo vários processos de opressão, marginalização e até extermínio, né? Vamos entender um pouco melhor como esse mecanismo funciona, né? Dentro da questão racial. Então, uns são considerados mais humanos que outros. E não só considerados, mas efetivamente são tratados desta forma. Porque como brancos são tratados na nossa sociedade? Como as maiorias da população negra são tratadas na sociedade? Como os indígenas são tratados? Como as mulheres são tratadas na nossa sociedade? Como as pessoas com deficiência são tratadas na nossa sociedade? Como os homossexuais são tratados na nossa sociedade? Então, não estou falando de uma coisa muito longe do nosso cotidiano, muito pelo contrário. O que eu quero dizer, o que eu quero mostrar hoje para vocês é o que foi construído lá na época do Iluminismo, está regendo ainda hoje o nosso comportamento hoje. E a gente tem pouca consciência sobre isso, porque não interessa ensinar e aprender sobre isso. Porque quanto mais as pessoas conhecem sobre si mesmas e dominam a si mesmas, menos elas são dominadas pelos outros. Mas quanto menos ela conhece sobre si, sobre a sua própria realidade, mais elas são vulneráveis e massa de manobra, né? Então, nessa hierarquia aí, onde uns brancos são hipervalorizados como humanos e no degradê de cor, negros estão na base dessa hierarquia e não são nem tratados como seres humanos, né? Ou são menos humanos ou nem humanos são tratados. Esse tratamento também é temperado com uma perversidade, uma sordidez da xenofobia. Xeno significa, é um radical que significa diferente. E fobia significa aversão, afastamento. Então, xenofobia é um comportamento de afastar o que é diferente. Diferente do quê? Diferente desse modelo de humanidade que a gente está falando aqui. Então, tudo que se afasta dessas características que são valorizadas dentro desse modelo único, imposto socialmente, tudo que se afasta disso deve ser marginalizado,
excluído ou mesmo exterminado, porque realmente é uma mácula dentro desse sistema, né? Desse sistema mundo regido por esse modelo único, né? Que é imposto para todo mundo dentro das sociedades ocidentais globais, né? Todas as sociedades ocidentalizadas são orientadas por esse modelo, em diferentes contextos, com diferentes expressões, mas sim, inclusive a nossa sociedade brasileira. Vide, né, o extermínio da juventude negra. Uma juventude no ápice do sua potência de trabalho, né, está sendo exterminada e pelas mãos do sistema, porque boa parte das mortes dos jovens negros é pelas armas dos policiais. Então, é o sistema de governo regido por esse modelo sendo aplicado na prática dentro do sistema de governo nosso durante todos esses séculos, na verdade. Por isso que a gente precisa tomar consciência, sobre esses processos, né? E aqui é, né, essa hierarquia de desumanização associada a uma hierarquia, né, uma classe, as classes de trabalho também, quem ganha, quem não ganha, né? E se vocês forem olhar, antigamente era isso, né? Os brancos eram governantes e assalariados, os amarelos eram meeiros, os indígenas eram regime de servidão e os negros escravidão. Mas se a gente traz para o hoje, a gente pode olhar qual é a cor dos assalariados, qual é o gênero da maioria dos assalariados, qual é a cor e o gênero das empregadas domésticas, né? Qual é a cor do trabalho informal no Brasil? Quem é a maioria? Então, como eu disse, conhecer o passado é importante para a gente entender o que está acontecendo hoje, para a gente se localizar, ler o mundo e se posicionar. Você quer se manter assim ou você quer fazer diferente? E aí, quais são as possibilidades de fazer diferente? Essa é a pergunta, né? Então, esse modelo de humanidade, ele está regendo a maneira como a gente nos relaciona uns com os outros no nosso cotidiano. Ele está inculcado, né? Foi inculcado nas nossas cabeças pelos nossos currículos escolares e universitários. Se o currículo da psicologia até 10 anos atrás, e não precisa nem ir muito longe, né? Na verdade, é uma briga para enegrecer o currículo, indigenizar o currículo, é uma briga. Mas ele ainda é, em todos os cursos de graduação, majoritariamente composto por referências masculinas, brancas, euro-americanas, né? E sendo que, olha que viagem, a psicologia é uma profissão em que 90% dos profissionais são mulheres. Desses 90% são brancas, né? Desses 90%, 70% são brancas de elite, né? De classe média. Então, olha só, é um bando de mulher branca usando referências de um bando de homens brancos, entendeu? Então, a gente tem que olhar para isso, né? E como isso impacta na nossa subjetividade, né? Então, a gente tem que olhar também. Então, se a gente está tratando de relações étnico-raciais, esse problema está em todos os grupos envolvidos nessa relação. Então, o problema racial não é um problema de negros, como a gente está acostumado a ouvir. Isso aí é problema de negro. Não. Nessa relação, a gente tem que olhar para todos os lados. E aí,
inclusive, sobretudo, para os brancos, porque quem criou esse problema das relações étnico-raciais, historicamente, foram os brancos. Quem mantém as relações étnico-raciais desiguais no poder, quem está no poder mantendo isso, são os brancos. E quem se beneficia materialmente e simbolicamente disso também são os brancos. Quem que precisa se educar para as relações étnico-raciais num sentido mais igualitário, mais humano? Quem é? São os negros? Não sei. Acho que não. Eu acho que se os brancos se educarem para ser mais humanos na relação com os outros, e o racismo pode deixar de existir, e aí não vai ter mais opressão, não teria mais opressão dos negros, não teria inferiorização, e eles poderiam ser quem eles são e desenvolver sua potência em plenitude, não seriam interditados como são, né? A capoeira. Então, onde está essa interdição? A capoeira. Comecei falando da capoeira. Vamos trazê-la para o jogo de novo. A capoeira resistiu, seus processos educativos, a sua transmissão de conhecimento, resistiu durante esses séculos, né? Que potência é essa que resiste a todo esse ataque genocida, material e simbólico, né? Os mestres, grande maioria dos mestres antigos, viveram nas periferias e viveram em condições materiais de vida bastante inóspitas e ainda assim mantiveram a tradição da capoeira, transmitiram isso e trouxeram ela para hoje. E não só no Brasil, como levou para o mundo inteiro, e a capoeira é essa potência que entra em qualquer cultura, em qualquer país, entrou até no Japão com uma cultura milenar. Que potência é essa? E por quê? Qual é a razão da capoeira não ter entrado, né? Ou, ainda que tenha a lei 10.639, ainda que tiveram várias políticas de ações afirmativas pró-capoeira no governo, né? Na cultura, ainda assim capoeira não está em todos os currículos escolares, né? Não, ainda é uma luta trazer a capoeira, né? Ou trazer o jongo, ou a congada, ou, né? Outras culturas afro-brasileiras para dentro dos currículos escolares. Por quê? Por que é tão difícil? É uma questão de mentalidade, é uma questão de como a nossa mentalidade social brasileira foi constituída, influenciada por essas ideologias, um conjunto de ideologias que mantém as relações étnico-raciais num sentido desigual. Por que essa potência educativa da capoeira não está dentro da escola? Porque dentro da capoeira, as capoeiras acontecem muitas vezes na periferia, em projetos sociais, os capoeiristas que se formam se tornam cidadãos conscientes sobre a sua atuação política na sociedade, desenvolvem também projetos sociais, vão para o exterior, conhecem outras culturas, são intelectuais. E por que eles não são reconhecidos por currículos formais? Pela mentalidade racista do nosso cotidiano, entendeu? Então, aí a pergunta que eu faço é isso, né? Inclusive a pergunta do artigo: que educação das relações étnico-raciais nós queremos desenvolver no século XXI, né? E como fazer uma educação das relações étnico-raciais que combata essa desigualdade e gere equidade, né, nas relações sociais. E aí isso passa necessariamente por reconhecer a existência de diferentes maneiras de ser humano. Então, que cada cultura ameríndia tem um modelo de ser humano que rege as relações deles e dá resultado nessa sociedade. As culturas afro-brasileiras têm um modelo de ser humano que regem os seus processos.
E a cultura europeia, euro-americana, também tem um modelo de ser humano que rege as relações e que esses modelos têm que viver em pé de igualdade. Um não tem que sobressair em relação ao outro, que é o caso que a gente faz hoje. Então, no currículo escolar, ele é majoritariamente euro-americano e pouco diverso, né, na pluralidade étnica brasileira. O que tem que acontecer? Tem que diminuir um pouco essa influência euro-americana e trazer todas as outras que estão excluídas. E aí, em vez de ter a sobreposição de uma em detrimento a todas, a lógica vai ser outra. Em vez de ser a lógica da exclusão, vai ser a lógica da inclusão e da pluralidade dialógica. Porque aí é conhecer e conviver com a diversidade. No encontro também é conflito, mas precisamos estar predispostos a dialogar sobre nossos conflitos e resolvê-los, né? E aí é isso, reconhecer que todos podem e devem ser postos, né, em diálogo e elaborando os conflitos. E esse diálogo igualitário, ele é muito potente, porque tem que ser em voz, voto e veto. E aí eu costumo usar o exemplo. Se a gente fosse pôr na mesma mesa de decisão, vamos lá, vamos fazer uma hidrelétrica no Brasil e vamos pôr na mesa, temos um problema da energia no Brasil, precisamos resolver isso, tem possibilidade de energia elétrica, eólica, não sei o quê. Temos que fazer alguma coisa, mas põe na mesa de decisão brancos, indígenas, negros, quilombolas, põe na mesma mesa de decisão. Que decisão? Iria gerar um conflito, sim, mas se todos estiverem predispostos ao diálogo, poderia se construir uma solução em que todos ficassem assim acordados, vamos dizer assim, né? E não um sobrepondo sobre o outro, como é hoje, né? Sempre foi no Brasil, na verdade. Então, é um desafio. Na sala de aula, existem pesquisas de educação infantil que mostram que com 3 anos de idade, as crianças brancas já não querem pegar na mão de crianças negras para brincar na roda. Não querem tomar banho com as crianças negras, né, na hora do banho, na educação infantil. Olha como isso é profundo, porque eu concordo com o Nelson Mandela, ninguém nasce racista. A gente aprende isso na sociedade. Mas olha a nossa sociedade, que crianças de 3 anos já estão tendo comportamentos racistas, né? Então, a gente precisa prestar atenção nisso. E preocupada com toda essa problemática, e a formação que eu tenho, intercultural, dentro das matrizes afro-brasileiras, e na academia, num pensamento latino-americano e também negro e africano, né, que eu fiz esse casamento na minha formação, criei a proposta, então, desse trabalho autônomo. Vou apresentar um pouquinho só do meu trabalho, que é isso, né, a premissa do meu trabalho é combater essa colonização mental, essa mentalidade que formou, né, que forma a mentalidade brasileira. A mentalidade brasileira que é orientada por várias ideologias, o mito da democracia racial, que aqui nós não tivemos escravidão tão dura, né? O preconceito de cor, e a ideologia do branqueamento, né? Essa miscigenação que foi forçada. Então, abole a escravidão, tem 2/3 da população eram negros, africanos, então vamos trazer pessoas brancas, porque esse povo negro africano é uma massa de degenerados, e era assim que a Constituinte
do governo denominava as pessoas negras, né, africanas, como multidão de degenerados. Vamos trazer as pessoas brancas para misturar isso aí e melhorar o Brasil. Olha aí o pensamento racista operando, né? Então, combater essa mentalidade que a gente ainda reproduz hoje, né? Que todo mundo fala assim, eu não sou racista, mas você conhece pessoas racistas? Há um monte, mas você não consegue se identificar, você não consegue identificar o seu próprio comportamento racista no seu cotidiano. A gente pensa que não é racista, mas a gente se comporta sim como racista. E tomar consciência sobre isso é muito importante. Então, o meu trabalho está voltado para isso, combate da colonização mental, entendendo que o Brasil é pluriétnico e multicultural, mas se organiza enquanto sociedade como monocultural, influenciado pela perspectiva eurocêntrica e brancocêntrica. Então, a gente precisa tomar consciência sobre isso. E aí, a metodologia que eu uso, influenciada, fundamentada na perspectiva negra, africana e latino-americana, então, vamos voltar lá atrás, vamos entender o que aconteceu lá atrás, para a gente saber o que está acontecendo hoje e construir uma nova postura, né? E aí, então, vamos lá olhar o princípio humano, né? Entender, na verdade, que a gente está tratando pessoas negras de origem africana como menos humanas, mas, na verdade, a humanidade nasceu na África. O Homo sapiens sapiens que somos, surge na África e se espalha pelo mundo. Então, quando a gente nega a humanidade deles, é um tiro no pé. É a nossa própria humanidade que a gente está negando. Olha o tamanho da nossa ignorância, né? Então, eu vou lá atrás, vamos retomar e ressignificar todo esse processo histórico. Aí também enfoco, né, a mentira mortal, que eu chamo, que é essa mentira que foi construída nos últimos 300 anos, né, que é um erro. Esse erro de falar que brancos são mais humanos que a maioria de todos os povos do planeta. Os brancos são minoria no planeta. E são a minoria que dominam, né, 1% da população, 1% da população mundial detém mais de 50% de todos os recursos materiais do mundo. Como isso é possível? Como que as maiorias do mundo permitem isso? Existe um jogo, uma mentalidade sendo mantida e reproduzida aí para as maiorias do mundo. Precisamos entender isso, né? E o terceiro momento, que é o despertar dessa consciência. Como despertamos essa consciência? Ora, vamos beber água da fonte. Onde estão as fontes? Das fontes que são marginalizadas, excluídas e exterminadas. Quem são? São os detentores de conhecimentos tradicionais, detentores e transmissores de conhecimentos tradicionais. Se a gente quer deixar de ser essa sociedade aí desigual, acho que a gente tem muito que aprender com mestres, yalorixás, pajés. Eles têm, não digo que tudo que tem na capoeira ou que tudo que tem nas culturas indígenas é bom. Não, é que nem quando a gente vai fazer uma viagem para o exterior. Quando você vai conhecer uma outra cultura, você vê coisas que você gosta e coisas que vocês não gostam daquela cultura. Mas essa experiência também te permite comparar com o que você teve no seu país de origem. E aí pegar o melhor de todos. Essa é a ideia, né? Vamos aprender, então, com essas culturas afro-brasileiras e ameríndias e fazer um mundo diferente, né? E uma das linhas de formação que eu tenho é chamada de branquitude crítica, que é isso, eu estou preocupada, né, em contribuir para que brancos se percebam como brancos dentro dessa sociedade, que lugar social é esse em que nós fomos colocados e o que nós podemos fazer com isso.
A gente não precisa simplesmente ficar nesse lugar e falar, ah, não vou me envolver porque eu sou branco. Não. Se você toma consciência sobre o lugar social em que a sociedade colocou e o que é que você vai fazer com isso, né? E aí tenho produzido bastante conteúdo nas redes sociais, Instagram e Facebook, da Psicologia e Africanidades, vocês podem encontrar lá. Estou oferecendo um curso online de introdução à branquitude crítica, que é um curso que vai abordar as relações étnico-raciais desde uma perspectiva afrocentrada, latino-americana, em diálogo com outras pessoas brancas que também são críticas desse processo hegemônico ocidental, né? Esse curso é um curso rápido, de 1 mês, que foi feito para as pessoas é introdutório mesmo, para as pessoas começarem entrar em contato com conteúdos que a gente normalmente não estuda nos currículos formais e processarem isso, começar a processar essa mudança, começar a se entender a partir de outras perspectivas, né? E ele é um curso de 15 horas. Tem uma aula ao vivo de abertura e uma aula ao vivo de encerramento. E a maior parte do conteúdo são aulas gravadas e editadas. Então, a pessoa também pode se apropriar conforme o tempo, né? E também processar as informações com o tempo. Não vai ser chamada a se posicionar tão rapidamente, vai poder digerir esses conteúdos, né? E o curso inteiro fica disponível por 3 meses, então a pessoa também pode revisitar os conteúdos ao longo do processo. Essa formação está com inscrições abertas e para as pessoas específicas aqui do grupo dessa live, eu vou postar aqui no chat. Assim que eu estou terminando, né? Eu vou postar aqui no chat para vocês um link que vocês podem. Estou oferecendo 10% de desconto se vocês quiserem adquirir esse curso, né? Não vou conseguir postar aqui, eu vou pôr para o professor, o Contramestre Fly, compartilhar com vocês. Através desse link, vocês podem adquirir esse curso com 10% de desconto. Só para vocês aí. Tá bom? E é isso. Eu agradeço a oportunidade e estou aberta aqui para um bate-papo mais um pouco, né? Deixa eu abrir meu microfone aqui enquanto eu estou colocando o link da inscrição aqui para o pessoal. Link da inscrição. O que você encontrou de mais difícil nessa tua trajetória de pesquisas para montar esse material? Foi o diálogo com os mais velhos, de ficarem meio assustados e ficarem meio com medo de abrir os segredos? Ou foi realmente as pessoas se abrirem para o curso e para a visão que tu estava montando? Olha, boa pergunta. Na verdade, assim, como o racismo brasileiro, a característica mais importante dele é o silêncio, e quando você não conversa sobre algum determinado tema, porque a gente acha que a gente não é racista, então não precisa conversar sobre isso, né? Então, quando você não conversa sobre um determinado tema, você não troca conhecimento. Então, na verdade, a gente é mantido na ignorância, né? Então, eu falo assim que relações étnico-raciais é um combate à ignorância social, né? Um combate sobre ignorância sobre si mesmo também, sobre a sua própria história brasileira, né? Eu aprendi muito sobre a minha história brasileira dentro da capoeira.
Eu não conhecia vários personagens históricos, Mestre Pastinha, Mestre João Pequeno, Mãe Menininha, Dandara, Zumbi. Eu fui aprender dentro da roda de capoeira, não foi nos currículos escolares, né? Então, e aí tem isso, assim, uma dificuldade de construir esse conhecimento. E olha, hoje eu sou pós-doutora, depois do pós-doutorado é que eu estou oferecendo esse curso, porque foi difícil de elaborar. Você vai pescando, puxando linha, são conhecimentos marginais. A academia latino-americana é marginalizada pela academia eurocêntrica, os estudos negros e africanos são marginalizados pela academia eurocêntrica, né? As culturas tradicionais são marginalizadas, né, dentro da nossa sociedade. Então, é tudo conhecimento marginal que você vai entrando em contato. E alinhavar eles é um trabalho muito difícil, né? Por si só. Mas tem a dificuldade também de ser uma pessoa, né, autodeclarada branca na sociedade brasileira, não tem nem como falar o contrário. E aí, a família branca não entende por que você está fazendo isso. E algumas pessoas pretas também não entendem por que você está fazendo isso. Quem é você para estar mexendo com essas coisas, né? Quem é você para estar falando de racismo? Pô, o racismo está em mim também, velho. Eu também preciso trabalhar o racismo em mim, cara. Sobretudo em mim, né? Então, assim, dentro da cultura, e aí tem uma outra diferença também. Dentro da capoeira, eu nunca senti, assim, nunca me foi, assim, uma coisa muito difícil, nem grave, nem muito... Dentro da cultura, eu sempre me senti acolhida. Eu sempre dialoguei com os mestres. E eles continuam dialogando comigo até hoje. Então, tô legal. Inclusive, o meu trabalho acadêmico, ele é muito mais usado por capoeirista do que por psicólogos. Entendeu? Aí, eu senti uma resistência entre pesquisadores negros. Ser uma branca pesquisando relações étnico-raciais, capoeira, entre pesquisadores negros, pode encontrar, né, tipo, o que você está fazendo aqui, né? Entre brancos também. O que é isso? Você está produzindo o quê? Que psicologia é para seres humanos. Psicologia é para seres humanos. Você está falando o quê? Que tem que ter uma psicologia africana? O que é isso? Pode falar que eu só vou ligar a luz aqui. Pode falar. Tá. Teve até uma professora que comentou assim, nossa, eu nem sabia que existia um pensamento africano. Uai, africano pensa? Né? É ser humano? Ser humano pensa? Africano pensa? Enfim, né? Então existe isso, assim, existe muitos meandros, assim, para falar a verdade, eu acho que eu vim para fazer isso, né? Vim para ser essa pessoa com essa cara e para fazer esse trabalho aí. E atualmente, estou na rede social botando esse tipo de debate, exatamente esse tipo de debate nas redes sociais, e aí é isso. Cara, na divulgação desse curso de branquitude crítica, eu tenho uma cachoeira diária de pessoas brancas indignadas com esse trabalho, nem que me pague eu faço, que porcaria é essa? E daí vai para baixo, né? E também tem pessoas negras, assim, que, como eu trabalho a partir de uma abordagem afrocentrada, falam assim, quem é você para fazer esse trabalho? Né? Princesa Isabel e tal. Então, assim, é bastante polêmico, mas ao mesmo tempo, veja bem, eu tenho consciência que eu estou trabalhando contra a ignorância sobre nós mesmos, com conhecimento, busco trazer bons conhecimentos para combater a ignorância. E se eu fosse me reger o meu comportamento por esses dois grupos opositores, vamos dizer assim, que estão me descreditando, eu não iria seguir com o meu trabalho, mas eu sei que o meu trabalho é importante. Tem mestres de capoeira que me falam que são importantes. Os meus mais velhos, que me inspiram,
me incentivam a continuar. Então, por eles, eu continuo. E não pelo senso comum de muitas pessoas, né? Eu vou tocar num assunto aqui que eu aproveito às vezes essas lives assim, esses bate-papos, para tocar nos assuntos, e é legal que é com você aqui também, que daí eu não estou conseguindo achar uma foto aqui que eu queria mostrar colorida, mas eu já peguei duas aqui que eu vou mostrar, e aí eu quero fazer uma pergunta para você, aproveitar que a gente está nesse diálogo. Deixa eu conseguir pegar uma aqui. Deixa só eu pegar outra. Aqui. Essa aqui, eu acho. Vamos ver. Copiar. Porque eu quero fazer uma pergunta para você que estuda isso, né? Estuda psicologia africana. E aí eu quero fazer um questionamento para você. Aqui. Consegui abrir as duas. Eu gostei muito e é por isso que eu vou fazer esse questionamento agora. Eu gostei muito dessa tua fala a respeito do que a gente tem que se ver, a gente tem que fazer a autocrítica, né? Do quanto somos preconceituosos, do quanto somos racistas. E também essa outra fala que você fez do outro lado, de ver os brancos, ou nós brancos, que eu vou me incluir como branco também, até porque... Segundo o registro civil, eu sou branco, não sou nem pardo, né? Das pessoas baterem na gente a respeito da gente estar defendendo, né? Ou de estar defendendo a cultura preta, bom, enfim, né? Então eu vou colocar aqui primeiro uma foto, e aí eu quero compartilhar com o público também, para que o público tenha mais ou menos uma noção do que eu estou falando. Primeiro eu vou colocar essa aqui, para vocês analisarem essa foto. Tá? Isso eu quero fazer uma reflexão, gente. Não é para dizer nada ou impor nada ou enfim, né? Só para fazer uma reflexão. Nós temos aqui uma família negra, né? Essa foto, eu não sei bem agora a datação dessa foto, tá? Então eu posso cometer algum erro aqui. Então eu não vou falar a datação. Mas eu quero que vocês deem ênfase nessa menininha aqui, ó. Tá? Nessa menininha aqui. Agora eu vou tirar essa foto aqui e vamos colocar essa daqui. Aquela menininha ali que eu mostrei é essa pessoa aqui. Tá? É a Beatriz? Hã? É a Beatriz? Não é Beatriz. Não é Beatriz. Essa pessoa, ela... Tá, antes de eu falar dessa pessoa aqui... Bom, vou falar agora. Essa pessoa aqui, só para vocês terem uma ideia, essa é minha avó. Minha avó. Vó mesmo, né? De sangue. E aquela foto que eu mostrei antes é a família. Né? Uhum. Enfim, claro que com o passar do tempo daí, a minha mãe já nasceu mais clara, porque a minha avó, inclusive, já é mais clara, né? E aí,
com a mistura da minha mãe já com o meu pai, que é de origem alemã, eu saí com essa cor e com essa cara de europeu, como alguns dizem, né? Nariz mais afinado. já não tenho mais tanto os traços da família. O que eu quero falar? Oi, vai. Não, pode chegar, fala. O que eu quero falar com isso? Às vezes, inclusive em lives de capoeira, eu já toquei num assunto de que eu posso não ter o nível de fala, né, para defender, porque muitas vezes a gente não passa pelos preconceitos ou pelo racismo que as pessoas pretas passam. Apesar de que, e isso é bom que eu estou falando isso aqui, porque esse aqui é o canal da escola, no qual eu sou proprietário, no qual eu trabalho, e na região onde eu moro aqui é uma região de colonização alemã. Então eu sou um dos mais escuros da cidade, né? Não sou o mais, mas sou um dos mais. E eu já sofri preconceito aqui na cidade. E muitas vezes ainda sofro com algumas pessoas que olham para mim e dizem assim: você é o dono da escolinha? Com aquele ar de reprovação, né? Então, e algumas falas que eu fiz nos programas de entrevista de capoeira, eu disse que eu posso não estar no mesmo patamar de receber o preconceito. Eu vou falar patamar porque eu não achei a palavra certa. De receber o preconceito, de receber o racismo do que uma pessoa preta mesmo, mas eu sinto de vir. Eu sinto o preconceito e eu me qualifico de estar na luta por vir de uma família preta. E eu também já fui julgado por isso. Mas você não é preto. A sua família pode ser, seus antepassados pode ser, mas você não é. Você não sofre, você não sofre preconceito, não sofre racismo. O que você quer defendendo? Né? Aí vem a minha pergunta, Simone, para você que estuda psicologia, né? Se eu, que venho de família, não sou preto, não vou me colocar no fato de preto, mas venho de família preta, de uma bisavó que chegou a pegar uma época de escravidão, provavelmente esses genes, esse sangue, essa aura, essa espiritualidade toda me fez ser hoje um professor de capoeira, um defensor da cultura negra e tudo mais. Se eu, como branco hoje, não tenho o direito de defender e de lutar pelos negros, como é que nós vamos querer que a sociedade branca defenda? Ou que a sociedade branca abra os olhos para a cultura? Então, bora lá. Boa pergunta, adorei se abrir esse ponto, assim, seria uma outra live inteira, mas eu vou falar rapidinho, assim, mais ou menos, né? Mas entrando. Olha só, quando eu falei, também acho que é precioso, quando eu falei que, lembra, na pós-abolição, 2/3 da população, 2/3 da população eram negros e descendentes de africanos. Se aqui o preconceito não fosse de cor, mas fosse de sangue, como é nos Estados Unidos, na África do Sul e tal, o preconceito de sangue, ele é uma gota de sangue negro até a 3ª ou 4ª geração, tu é negro. Tu é negro. Então, lá nos Estados Unidos tem um monte de pessoa com pele clara que é negra. Na Nova Zelândia também, que é de colonização inglesa, se você tem uma gota de sangue maori, até a 3ª e 4ª geração, tu é maori. Tem umas meninas igual eu, assim, ó, que é maori, e bate no peito e cultiva a cultura maori, né? Porque se identifica como maori. Mas aqui, cara, nós fomos, assim, teve o preconceito de cor, sobreposto à miscigenação
com essa onda de europeus brancos, né? Esses imigrantes brancos que foram trazidos propositadamente para misturar. Isso tudo foi confundindo muito a nossa cabeça. E aí, psicologicamente falando, se a gente for pensar num processo de autocura, né, étnico-racial, a gente tem que comer, cada um, e aí é um trabalho que cada um tem que fazer, olhe para os seus antepassados. Olhe para os seus antepassados. Quem é que no Brasil, se a gente for pensar na gota de sangue, quem é que no Brasil não tem uma índia laçada no mato? Como avó, bisavó. Quem é que não tem uma mulher negra que não foi estuprada, ou alguma coisa assim? E índia laçada no mato quer dizer que é estupro, né? Uma mulher que o homem colonizador tomou uma mulher para si, laçada no mato, quer dizer que ele estuprou ela. As mulheres negras do Brasil também eram para ser estupradas. Então, nós temos, para piorar, o Brasil foi fundado dentro de relações baseadas em estupro. E eu vou só pincelar. E não é à toa que... Não vou falar isso não. Mas, assim, nós temos uma cultura do estupro instalada na nossa mentalidade que permite essa folga dos homens em relação às mulheres, e mesmo assim um índice, mesmo o feminicídio, o índice de violência contra a mulher dentro de casa, essa cultura da violência contra a mulher é uma cultura social brasileira que a gente não olha. A gente não olha para essa cultura das mães, avós e bisavós que foram estupradas para gerar essa nação. A gente não olha para isso. E a gente, quando vai olhar para os nossos antepassados, a gente fala, eu sou de origem alemã, ou fala só da origem europeia, eu sou de origem portuguesa, tem uma mistura aqui, mas eu sou de origem portuguesa. Tem uma mistura aqui, mas eu de origem espanhola, holandesa, não sei o quê. A gente só olha para a influência da nossa vida europeia, mas a gente não olha para quem foram os antepassados, né? Quem foram os nossos antepassados? O que eles fizeram aqui? Da onde eles vieram? Que culturas eles traziam? E quando a gente começar a olhar para isso, aí sim vai começar a entrar num processo de cura no Brasil, e combater o racismo implica a pessoa fazer esse regresso para trás. E aí, quando a pessoa faz esse regresso para os seus antepassados, mas peraí, eu sou branca, mas o que isso diz sobre mim? Não diz porcaria nenhuma. Ser branco, ser negro, não diz porcaria, porque mesmo os negros, né, mestre Augusto Januário falou, eu não posso negar nenhuma das minhas 3 raízes, ele é negro retinto, mas ele falou, não posso negar os indígenas que estão no meu sangue e nem os europeus que estão no meu sangue. Aí você fala assim, é isso, mas como a gente vai lidar com isso se o que está orientando está orientando a nossa mentalidade, a nossa forma de ler o mundo, são essas ideologias que foram feitas para nos confundir, né? Então, o que vai nos esclarecer são nossos antepassados, cara. É uma reflexão sobre nossos antepassados. Isso que vai dar força para a gente. E isso é tão indígena. Isso é tão indígena no sentido assim dos povos originários. Os povos originários cultuam ancestralidade. Os povos negros africanos cultuam ancestralidade, né? Então, assim, a ancestralidade é isso, assim, a força dos seus antepassados está em você, inclusive geneticamente. Uma perninha veio do pai, uma perninha veio da mãe, a perninha que veio do vô, inclusive biologicamente a ancestralidade, ela é comprovada. Foi pelo DNA mitocondrial que só as mães transmitem para os filhos. Só a mãe. O DNA mitocondrial é o DNA mais antigo e foi através da pesquisa genética do DNA mitocondrial transmitido pelas mães
para os filhos, porque as mães geram, e não sei o que é que acontece, que Deus é divino e as mulheres também é meio próxima dali, não quer dizer que elas são perfeitas, mas assim, o DNA mitocondrial é transmitido pelas mulheres, foi através dessa pesquisa que foi traçado, que nós viemos de 7 mães africanas negras da região da Etiópia. Então, tem muita confusão ideológica para a gente não acessar as nossas próprias verdades, os conhecimentos sobre nós mesmos, mas é sim, a gente tem que encarar sim e olhar. E o primeiro passo é olhar quem são seus, de onde você veio, de quem vocês veio, de quem a gente veio. E aqui no Brasil a gente sempre veio de mais de um povo diferente. E que histórias foram essas? Que encontros foram esses? E que violências regeram essas coisas? Porque somos atravessados por violência. E justamente não se diz muito das nossas heranças indígenas e africanas, justamente porque foram as heranças violentadas. É duro, é doído a gente se descobrir herdeiro de colonizadores, estupradores, exploradores. É duro também, no mesma família, você se descobrir herdeiro de mulheres que foram estupradas. Então, assim, a gente tá falando de dores. Trabalhar o racismo psicologicamente nunca é fácil. É sempre muito difícil. Inclusive aqui no Brasil, porque essa cortina ideológica de confusão ideológica que faz na cabeça da gente dificulta mais ainda. Porque aí você fica falando, eu sou branco, mas eu tenho minha avó indígena, que foi laçada no mato. Aí, e como você honra? Eu acho que a pergunta é como você honra os seus antepassados? Né? Então, enfim, é isso, Fly. Bom, deixa eu colocar. Teve a Walterlane pediu aqui, ó, se você pode dar uma dica de 3 livros que te ajudaram ao longo da pesquisa. Ótimo, com certeza. O primeiro livro para entender tem um que é da professora Gislene Aparecida dos Santos. Ela escreveu um livro, o doutorado dela chama Ser Negro, o percurso das ideias que naturalizaram a inferioridade dos negros. Ela vai discorrer sobre essa história que eu contei, como essas ideias que naturalizam a inferioridade dos negros foram gestadas na Europa e foram incorporadas no Brasil pela academia, influenciaram o surgimento das universidades e dos currículos universitários no Brasil e a formação da própria ciências sociais, psicológicas, humanas brasileiras. É muito legal, bastante importante. Outro artigo que também vai tratar desse ponto, que foi o que eu estou trabalhando aqui hoje, é um artigo que chama Mulheres, Negros e Outros Monstros. É um artigo científico que tem PDF no Google, você joga Mulheres, Negros e Outros Monstros, vai mostrar o percurso, né? Também vai falar dessas ideias que foram forjadas, essas mentiras que foram criadas, mas que, na verdade, influenciam as teorias filosóficas e das ciências humanas, e que até hoje nós nos regemos por elas, né? Nossos comportamentos são orientados por ela, a nossa leitura, né, de mundo é influenciada por isso, e quando você começa a tomar consciência dessa influência, você pode se libertar disso e buscar outras influências, né, que não estão nos currículos formais, né, necessariamente. Agora que está começando a entrar. E deixa eu ver uma outra. Tem um filme, Vênus Negra. Vênus Negra. Vênus Noir. É a história da Sarah Baartman, que foi uma mulher da tribo Zulu, levada para a Europa naquela época, e aí é desse contexto dos zoológicos humanos, né? Então ela fazia as exibições e tal. Aí depois, quando ela morreu, os restos mortais dela foram usados nas pesquisas,
e tal. E aí ela é famosa porque quando o Nelson Mandela, a etnia Zulu é da África do Sul, quando o Nelson Mandela assume a presidência, ele cria um mal-estar internacional na ONU, porque ele quer repatriar os restos mortais da Sarah Baartman, que estava nos museus da Inglaterra, da França, assim, e ele quer repatriar, e conseguiu repatriar, e aí devolveu para a etnia Zulu, que fez um funeral tradicional, e finalizou, né, findou assim esse processo dela, e isso tudo significa assim uma restituição da humanidade da Sarah Baartman, né? É muito interessante, assim. Mulheres, Negros e Outros Monstros também conta sobre Sarah Baartman. Então, eu diria para vocês olharem esses materiais que ajudam a gente a descortinar, sair dessa cortina de fumaça ideológica e começar a despertar o olhar e ir percebendo. E não é uma coisa que a gente faz assim, ó. É um processo que você entra e depois você vai ter que ir processando sempre. A gente desconstruir o nosso racismo não é uma coisa assim, eu sou desconstruidona e tá tudo legal. Nada, cara. De vez em quando alguém me dá uma cutucada e fala, nossa, peraí, deixa eu me rever aqui, será que é isso mesmo ou não, né? E aí você se refaz, porque todo dia a sociedade me coloca no lugar da branquitude, de superioridade e de poder. Então, todo dia eu acordo e tenho que desconstruir esse lugar e construir um outro lugar para mim, que eu não quero estar nesse lugar, eu quero estar junto com os mestres, eu quero estar na capoeira, eu quero fazer esse trabalho educacional. Não é porque o branco está falando que eu não posso e o negro está falando que eu não posso, que eu não vou fazer. Então, e onde que eu me apoio? Né? Então, quem me apoia? Né? Então, é um processo permanente. Enquanto houver racismo, a gente cotidianamente tem que fazer a reflexão crítica. Vira e mexe. Agora me veio outra coisa na cabeça para comentar, mas é uma coisa que não... Tem coisas que, infelizmente, a gente não pode, né? A gente até fica louco para falar, mas às vezes não é o momento certo. Deixa eu colocar aqui, compartilhar a tela com vocês do curso. Aqui. Do curso da Simone, inscrições abertas. É esse curso aqui que você falou, que quem estiver na live aqui tem 10% de desconto, né? Isso. Clica no link que eu coloquei aqui, que você colocou nos comentários. É esse link que tem 10% de desconto. Os outros, no site da Psicologia Africanidades, tem o valor cheio e o valor de estudante, que é diferente desse aqui, né? Olha aí, ó. Tá bom. E agradeço muito esse processo de apoio, divulgação do trabalho, essa abertura aqui, esse diálogo. Estou vendo, agradeço a Paula, a Walterlane pelos comentários e seguimos em diálogo. Porque o diálogo é super necessário. Simone, o teu Instagram mesmo, como é que está? Psicologia e Africanidades. Ele é Psicologia e Africanidades. Tudo junto, sem underline, sem nada? Com underline. Psicologia, underline e underline Africanidades é o Instagram. Tem uma página no Facebook, Psicologia Africanidades, e o site também é psicologiaafricanidades.com.br. Tudo isso, tudo Psicologia Africanidades. Digitando no Google também acha de primeira. Também acha. De primeira. Também acha. Então, minha querida, muito obrigado, sem palavras, por você ter aceitado estar conosco aqui. Eu acho de extrema importância a gente trazer
numa semana literária e cultural esses assuntos, porque é através da escola, eu volto a dizer que é através dos pequenos que a gente tem que começar a ir desconstruindo, e se a gente conseguir plantar sementinhas agora, desde da infância, né? Desde a educação infantil, e a gente conseguir atingir esse objetivo que a gente quer daqui a 40 anos, que é quando eles serão adultos mais pensantes, mais maduros, já com uma experiência de vida, já valeu a pena esse bate-papo que a gente está tendo hoje, né? Então, muito obrigado pela tua disponibilidade, pelo teu tempo. A gente vai ter outro bate-papo ainda no programa Na Identidade do Capoeira. Quem quiser, fica ligado lá na página Na Identidade do Capoeira no Facebook, ou no canal Camugere Cultural, pelo YouTube, que a palestra da Simone vai ser um complemento desse bate-papo de hoje. É isso aí, é isso aí. Tuas considerações finais, querida? Eu acho que é isso. A gente abordou, foi bem legal as suas colocações, complementou o que eu estava trazendo, então estou bem feliz e estou aberta aí, entre em contato, a gente conversa, todo mundo aí que quiser, a gente troca uma ideia, estou aberta, tá bom? Livros, quem puder fortalecer, né? Tem livros para venda também? Para vender não, quem está vendendo é a editora, mas tem um sobre identidade, branquitude e negritude, que é uma coletânea bem legal sobre psicologia e relações étnico-raciais. Tem esse livro de introdução à psicologia africana. Não é muito difícil, é só digitar esses nomes no Google, que é a única coisa. Quando tem pouca coisa, infelizmente tem pouca coisa, elas aparecem rápido no Google. Graças a Deus. Então, para terminar a live, eu vou deixar aqui também uma dica minha, né? Que eu comecei a ler há pouco, já soube da história. Primeiro eu soube da história. Sandra Lopes, uma queridona minha, me indicou esse livro. Foram 2 pessoas que me indicaram. O outro nome eu não posso falar nessa live, tá? Mas eu falo uma outra hora. E falo nos bastidores depois para Simone. Mas a Sandra eu posso falar. A Sandra Lopes foi a referência desse livro para mim. Comecei a ler e estou encantado. Eu creio que também serve aí de referência para quem quer saber alguma coisa sobre história verídica, né? E colocar nos seus estudos. Não sei se a Simone já leu, mas é esse livro aqui, nem é livro, é uma bíblia de cabeceira. Aqui, ó, esse livro aqui, ó. Um defeito de cor. Eu conheço, não li ainda, mas dizem que é muito, muito bom mesmo. Excelente. Tá? E quando eu digo que é uma bíblia de cabeceira, é porque é uma bíblia mesmo. Mas vale cada página. É um livro que você ainda encontra na internet, quem quiser. Aqui, ó, um defeito de cor. Da autora Ana Maria Gonçalves, editora Record. Tá? Você ainda encontra. Para algumas pessoas que dizem que livro é caro, tá? Esse livro ele não é um dos mais baratos, mas vale cada centavo que vocês pagarem por ele. Tá? Recomendo e que entre aí também no livro de pesquisas para vocês. Simone, muito obrigado. Aguarda aí mais um pouquinho e até daqui a pouco, às 19 horas, que daí eu vou bater um papinho com o pessoal aí sobre projetos culturais nas escolas. Até mais.